Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da In Vitro Academy. Eu sou o Gerson Francischini, sou médico veterinário, sou proprietário da Novec, que é uma empresa ligada à parte de suplementação, né? Nós desenvolvemos suplementos para equinocultura de maneira geral. Estamos sediados aqui em Descalvado e dentro desse tema que nós vamos abordar hoje, de como ajudar a doadora através de uma boa nutrição, um ponto importante que eu queria já ressaltar, uma das melhores formas de ajudar essa doadora através de uma boa nutrição é não atrapalhando a doadora. Então, primeiro, a gente tem que conhecer a parte fisiológica do animal que nós estamos trabalhando, né? Toda a parte anatômica e fisiológica para poder respeitar esse animal e poder atender adequadamente as demandas nutricionais que surgem para a gente frente a essa situação de uma doadora para que ela tenha o seu papel bem desempenhado, ciclicidade adequada e performance reprodutiva, que é o nosso foco, né, quando a gente está trabalhando nesse segmento pensando em doadoras. Tá ok? Focando para a gente poder atender as necessidades, as demandas nutricionais, a gente tem que conhecer as características anatômicas e fisiológicas da espécie que nós estamos trabalhando, para saber as limitações com relação à digestibilidade, aos principais nutrientes e a base da alimentação, no caso de um equino, que nós estamos falando, né, que é um herbívoro monogástrico, ou seja, é um animal que tem um estômago só e nasceu para comer capim, né, para comer volumoso de boa qualidade. Então, conforme a gente vai passando esses conceitos, a gente já vai formatando como a gente tem que estabelecer as dietas práticas para que essa doadora possa ter uma performance reprodutiva adequada. Ao longo do trato digestivo do cavalo, né, nós temos alguns tipos de processo digestivo diferentes. Nós temos um processo de digestão físico que acontece na boca, através dos movimentos mastigatórios. Temos um processo de digestão enzimático, que ocorre no estômago e no intestino delgado, e temos um processo de digestão microbiano do alimento que ocorre a partir do seco, no intestino grosso do cavalo. Por que é importante nós sabermos disso? Porque nós temos que segmentar o trato digestivo do cavalo, sabendo aonde cada alimento que você fornece, aonde esse alimento vai ser melhor processado, vai ser realmente digerido, absorvido, e aí sim os nutrientes que foram absorvidos vão ser distribuídos para que as funções desses nutrientes cheguem até nível celular e possam ter os seus papéis bem desempenhados. Em linhas gerais, o volumoso ele vai ser digerido a partir do seco, a partir desse processo, através de um processo de digestão microbiano do alimento. Ou seja, no seco nós temos uma microbiota específica que foi desenvolvida pela natureza para digerir fibra, carboidrato estrutural e não carboidrato solúvel. Carboidrato solúvel, amido e toda a parte constituinte da ração, da fração concentrada da dieta, tem que ser digerido idealmente pré-secal, através do processo de digestão enzimática. Quando nós não temos isso feito de uma forma muito eficiente, a gente já começa a atrapalhar a questão da fisiologia digestiva do cavalo. Se a gente tem uma quantidade de carboidrato solúvel chegando de forma muito forte até o intestino grosso, a gente pode ter quadros de desmicrobismo secal, através de fermentações indesejáveis, com queda de pH secal e alteração da microbiota desse seco, prejudicando a digestibilidade da fração fibrosa que esse animal vai estar ingerindo. E com isso diminuindo a performance daquilo que nós fornecemos para o cavalo em termos de nutrientes. Então é importante a gente estabelecer um manejo nutricional adequado, fracionando as quantidades de ração e volumoso ao longo do dia, para que eles possam ser realmente ingeridos, digeridos e ter os nutrientes absorvidos da forma mais adequada possível. Por que nós precisamos ter esses nutrientes sendo absorvidos da forma mais adequada possível? Porque reprodução é um evento biológico de luxo quando a gente está pensando em equino. Não só em equino, mas na maioria das espécies, né? E por que é um evento biológico de luxo? Porque para que o animal tenha uma função reprodutiva bem desempenhada, ele tem que estar com as exigências ligadas à manutenção, à produção, totalmente atingidas para que depois, na ponta de uma pirâmide, se nós relacionarmos o indivíduo como sendo uma pirâmide, para que no ápice dessa pirâmide a gente chegue e atinja o ponto ideal para poder ter a função reprodutiva bem desempenhada. Ou seja, se nós temos qualquer limitação de fornecimento de nutrientes
ou de absorção desses nutrientes, a primeira coisa que vai ser bloqueada de forma clínica ou subclínica é a questão reprodutiva do animal. Para depois a gente ter uma perda de performance, queda de score corporal, por exemplo, e mais de forma basal as funções básicas, né, as funções de manutenção em linhas gerais desse animal com o qual nós estamos trabalhando. Então, por ordem de prioridade, o que o animal entende? Se eu tenho uma privação nutricional, a primeira coisa que eu passo a bloquear para poupar o meu organismo é a reprodução. Então, muitas vezes você vê um animal que pode até ter uma boa condição corporal visualmente falando, mas ele não consegue ter eficiência reprodutiva adequada. Por quê? Ou porque nós estamos fornecendo nutrientes de maneira inadequada, e o inadequado a gente tem que entender que pode ser tanto uma condição de subnutrição ou de supernutrição. Nós podemos estar fornecendo alguma coisa dentro dessa nutrição como fator antinutricional que esteja bloqueando as funções de absorção de determinados nutrientes, ou ainda nós podemos estar fornecendo nutrientes de forma desequilibrada em excesso, prejudicando a parte metabólica do nosso animal e, consequentemente, também fazendo com que a função reprodutiva dele não esteja funcionando de forma adequada. Então, esse conceito é importantíssimo de entender que a reprodução é um evento biológico de luxo e, por isso, nós temos que estar com a nutrição devidamente equilibrada, balanceada e fornecida de forma adequada para o animal com o qual nós estamos trabalhando. E quando a gente está falando de reprodução, né, desdobrando um pouco mais esse conceito, nós temos que entender que o eixo hipotálamo, hipófise e gônadas, né, que controla toda essa parte de secreção hormonal e de mecanismo de feedback positivo e negativo para você poder ter crescimento folicular, ovulação e na sequência taxa de formação de corpo lúteo adequada e retenção embrionária e assim vai. Esse mecanismo de hormônios, nós temos hormônios proteicos e hormônios não proteicos, que são hormônios ligados a mais à parte de corticoides, por exemplo, corticosteroides. Basicamente, se nós temos deficiência de proteína e energia, nós já vamos ter prejuízos com relação à secreção desses hormônios. Outro ponto importante é lembrar também que para o hormônio poder ter sua função desempenhada, nós temos a expressão de receptores para que esses hormônios desempenhem suas funções. Se nós temos desequilíbrio nutricional, muitas vezes a gente não tem expressão dos receptores para os hormônios poderem agir. E com isso a gente passa a não ter uma ciclicidade adequada dessa égua e a função reprodutiva dela sendo bem desempenhada. A parte macro da dieta, né, quando a gente fala em macronutrientes como proteína e energia, é mais fácil de entender. Porém, não só no macro é que isso se desenvolve, né, que é isso que se desdobra. Tanto os micronutrientes também são muito importantes como substâncias antioxidantes, para a proteção de membranas celulares, para evitar a produção de radicais livres. Então, esse equilíbrio nutricional é tanto na parte macro quanto na parte micro da dieta, para que a gente tenha esse eixo hipotálamo, hipófise e gônadas, podendo ter responsividade adequada por uma nutrição eficiente sendo fornecida nessa nossa doadora. E voltando para a parte mais prática da nutrição, eu falo que nutrição, o símbolo que melhor elucida o que é nutrição é uma balança, onde num dos pratos da balança nós temos o que a gente chama de requerimento nutricional. Esse requerimento ele é determinado por órgãos mundiais de pesquisa, né? O NRC, o Kentucky Equine Research, o INRA. Então são pesquisadores que vêm desenvolvendo esses requerimentos, pesquisando isso há anos. Esses requerimentos são calculados com base na idade do animal, no peso vivo desse animal e no estágio produtivo ou reprodutivo que esse animal se encontra. E no outro prato da balança, nós temos fontes de alimento com as quais nós vamos fazer um balanceamento adequado para poder atender esse requerimento específico por fase. Em linhas gerais, quando nós temos um prato da balança pendendo mais para o que a gente chama de requerimento, nós estamos com esse animal num quadro de subnutrição. E quando nós temos, nesse conceito de balança, o peso do prato maior para as fontes de alimento, ou seja, estou fornecendo nutrição exagerada, de forma desbalanceada, de forma grotesca, né? Nós temos um animal que está em quadro de overfeeding e de supernutrição. Tanto um quanto o outro são prejudiciais. Por isso que nós temos que buscar o equilíbrio entre esses dois pratos, né?
Nas fontes de alimento, como nós falamos no começo da nossa apresentação, o cavalo é um herbívoro monogástrico, né? Ou seja, ele nasceu para comer volumoso, capim de boa qualidade. Então, dentro dos alimentos disponíveis, nós temos sempre que pensar em qualidade de volumoso para o nosso animal. Isso serve tanto para doadora, como para receptora, como para potrinho em crescimento, garanhões, animais de alta performance, atletas, enfim. Então, volumoso de qualidade é essencial para cavalo. E se eu tenho um volumoso que tem uma densidade nutricional alta, uma qualidade nutricional alta, ele vai me dar um peso nesse prato da balança das fontes de alimento que vai permitir com que eu use muito menos concentrado, que seria complemento alimentar para o cavalo. Concentrado, ração, aveia, enfim, toda a parte que nós vamos usar como complemento alimentar. Então, diminuindo a quantidade de concentrado, eu preservo a fisiologia digestiva do cavalo, porque o cavalo não nasceu para comer ração. O cavalo nasceu para comer volumoso. E o cavalo tem uma série de limitações ligadas à questão de digestibilidade do carboidrato que está dentro desse concentrado, principalmente carboidrato solúvel, amido, né? Então, o cavalo das espécies domésticas é o que secreta a menor quantidade de alfa-amilase por grama de intestino delgado. A alfa-amilase é a enzima responsável por degradar esse carboidrato, esse amido que o cavalo está comendo, para que a gente possa ter a quebra desse amido e a liberação das moléculas de glicose, para que essa glicose seja absorvida. Com essa limitação, só para vocês terem uma ideia, o cachorro secreta em torno de 54 UIs de alfa-amilase por grama de intestino delgado. Um cavalo adulto, uma égua, uma doadora adulta, ela vai secretar 2,4 unidades de alfa-amilase por grama de intestino delgado. Então, quanto melhor for o meu volumoso, menor é a responsabilidade que eu jogo em cima do concentrado para nutrir esse meu animal. Um concentrado que, por limitação fisiológica, o cavalo, a égua, tem limitação em digerir de forma adequada por essa limitação de secreção enzimática que é da espécie e não tem como a gente mexer nisso. Outras fontes de alimento. Água, fundamental, né, para nós termos uma nutrição adequada, um metabolismo adequado. Suplementos, tanto minerais como outros nutracêuticos, com nutrientes específicos ligados à parte de reprodução. Existem vários que nós podemos citar, entre eles as vitaminas antioxidantes como vitamina E, vitamina C, vitamina A, principalmente na forma de beta-caroteno como provitamina A, nicotinamida, L-carnitina e outros nutracêuticos que potencializam o metabolismo das organelas que estão dentro do ovário, que estão dentro do embrião e facilitam o processo metabólico dessas células. Nós estamos falando aí de nutrição celular, né, pessoal? Então, eu tenho que partir de uma macronutrição adequada, mas pensando numa micronutrição que atinja efetivamente os órgãos e as células e as organelas ligadas ao processo reprodutivo. Tá ok? Então é importante, esses conceitos são fundamentais para que a gente possa ter eficiência reprodutiva comprovada na nossa doadora. No que tange ao requerimento nutricional, nós precisamos entender o quanto muda, né, esse requerimento de acordo só com a variação das fases na qual a nossa égua se encontra. Então, uma égua de 500 quilos, como no exemplo aqui que nós estamos dando em manutenção, ela tem um requerimento, por exemplo, em energia e proteína de 16,4 megacalorias de energia digestível por dia e de 656 gramas de proteína bruta por dia. Uma mesma égua em início de lactação, ela salta para 28,3 gramas, megacalorias de energia digestível por dia e 1,427 kg de proteína bruta por dia. E os demais nutrientes, lisina, cálcio, fósforo, manganês, magnésio, selênio, cobalto, cobre, sobem numa taxa de proporção praticamente igual ao que sobe esses requerimentos da parte macro da dieta. Então, isso está muito bem especificado, está muito bem determinado. Porém, quando nós estamos falando de doadoras hoje, é até uma coisa um questionamento que eu sempre me faço,
Qual a demanda metabólica real dessas éguas que estão expostas à biotecnologia da ICSI, por exemplo? São animais que a gente pode considerar como animais 100% em manutenção? São animais que nós temos que pensar que eles têm um requerimento mais próximo de uma égua que está em final de gestação? Ou a demanda metabólica dessas éguas é mais específica e faltam ainda muitas pesquisas para que nós possamos realmente chegar nos níveis ideais? Eu acredito muito mais nessa última opção, que ainda faltam pesquisas para a gente poder entender a real demanda metabólica das éguas expostas ao processo de ICSI, né, como doadoras de embrião. Porque são éguas que são estimuladas hormonalmente, são éguas que são aspiradas. O processo de aspiração, por melhor que seja feito, demanda sedação, demanda o ato, né, da aspiração em si, que promove uma lesão dentro no que tange a parte ovariana, né, pelo ato da aspiração. Então, o quanto nós temos que entender ainda para poder trabalhar de forma correta e aportar realmente o que essa égua precisa para poder se recuperar desse processo e se isso realmente bate com os valores que nós temos dentro dessa determinação de requerimentos nutricionais, né? Então é uma coisa que eu acabo me questionando muito e que na prática a gente acaba trabalhando isso sem ter muita informação da literatura, mas tentando aportar nutrientes e nutracêuticos que ajudem dentro desse processo a reconstituição celular, a uma manutenção da ciclicidade adequada dessa égua e ela ter o desempenho dela da parte fisiológica reprodutiva sendo desempenhada da melhor forma possível. Então, o uso, o que a gente percebe? Se eu seguir uma dieta padrão usual, atendendo níveis nutricionais básicos, como uma égua que está em uma taxa de manutenção, dificilmente eu vou ter a performance adequada. Da mesma forma, se eu exagerar demais, eu posso ter um quadro de overfeeding, essa égua ganhando peso demais e trazendo problemas por desordens metabólicas que podem ocasionar outros problemas, né? Síndromes metabólicas. Então, nós temos que estar bem atentos a isso e tentar trabalhar da forma mais técnica e com bom senso possível, pensando nessa questão de preservação da saúde reprodutiva dessas éguas. E na questão de qualidade dos alimentos, se nós estamos pensando na base da alimentação, que é o volumoso, o conceito de digestibilidade desse alimento é muito importante. Ou seja, o estágio vegetativo da planta, da gramínea que eu estou ofertando para essa égua, o tipo da gramínea que eu estou fornecendo, qual que é a combinação da fração fibrosa dessa gramínea, esse animal vai ter um aproveitamento maior ou menor mediante essas variações. Então, a digestibilidade está ligada às porções que eu tenho entre celulose, hemicelulose e lignina da fibra. Os nutrientes estão, de forma grosseira, envelopados dentro dessa parede fibrosa. E se eu tenho um volumoso que tem uma parede celular muito rica em lignina e pobre em celulose e hemicelulose, eu dificulto o processo de ação das bactérias e dos micro-organismos que estão no seco a fazer a fermentação adequada dessa fibra e a liberar esses nutrientes. Então eu tenho que investir em volumoso, é a forma mais eficiente e a forma mais barata da gente ter nutrição adequada para a égua, seja doadora, seja receptora, seja potrinho em crescimento, enfim. Investiu em volumoso de qualidade, você consegue ter uma saúde digestiva melhor e um aporte nutricional para melhor para esse animal. Então, óbvio que para isso a gente precisa conhecer a região onde a propriedade está inserida, onde nós estamos fazendo o trabalho reprodutivo com essas doadoras. Não adianta eu querer ter depende muito da área, né? Se eu estou no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu tenho uma característica regional que me permite ter determinado tipo de forrageira. Se eu estou no interior do Mato Grosso, eu tenho outro cenário. Se eu estou no interior do estado de São Paulo, outro. Se eu estou no Nordeste, outro. Então, o entendimento da região e escolher a melhor forrageira, o melhor volumoso possível para poder fazer volumoso de qualidade para essas éguas doadoras de acordo com cada região, é uma situação importante, né,
para que nós possamos atender a base da alimentação dessas éguas, que é ter fibra de qualidade, né? E pensando nesse conceito de poder ter digestibilidade alta. Outro ponto importante é o dimensionamento dessas áreas onde nós vamos produzir volumoso. Muitas vezes a gente vê os projetos, né, de criação, né, de aras, enfim, onde você coloca primeiro os animais e depois você tenta adequar a propriedade para o número de cavalo que você vai estar depois dos animais já estarem lá dentro, né? Então, a área geográfica, para você ter uma densidade adequada de animais e para que você possa ter produção de forrageira adequada nessa área, é importante a gente estabelecer isso antes. Então, a literatura fala que, de maneira ideal, você precisa ter uma área de 1 hectare, né, que seriam 10 mil metros quadrados, para uma égua com potro ao pé por ano. Se forem 2 éguas, se forem animais que vão ficar no lote de doadoras sem gestar, né, que só vão estar doando embriões, nós podemos trabalhar com 2 éguas por hectare. E, de novo, isso vai variar também de acordo com cada região. Regiões mais pobres, né, com solo pior, a gente tem que repensar e diminuir dessa densidade. Regiões com solo mais rico e com alternativas tecnológicas de irrigação, adubação, etc., nós podemos adensar um pouco mais. Mas a literatura fala isso, né? Em termos de área, seriam 2 éguas doadoras por hectare para cada 10 mil metros quadrados para a gente ter produção adequada de volumoso e não sacrificar a pastagem por um pisoteio excessivo. Outra coisa importante na formação de lotes, né, de animais, né, a literatura cita que para a gente ter uma questão de hierarquia, inclusive, né, dentro do lote de éguas, o ideal seria a gente trabalhar com lote entre 7 e 10 éguas por lote. Muitas vezes é difícil, né, a gente sabe na prática, colocar isso em prática nas propriedades, mas é o que a literatura passa e é o que a gente está tentando compartilhar também com vocês, né, como ideal, ok? E eu costumo falar que não adianta a gente querer construir uma casa pelo telhado, né? Nós temos que construir a casa pelo alicerce e na nutrição de cavalo isso também não é diferente. Na nutrição das éguas doadoras também não. Então a gente tem que pensar na base de uma pirâmide, né? No alicerce dessa casa, com uma produção adequada de volumoso, para que quanto melhor sendo o volumoso, a gente possa trabalhar com concentrado, escolher um concentrado adequado, pensando nele como complemento alimentar a esse volumoso, escolhendo esse concentrado de forma adequada, aí sim partir para os suplementos essenciais ligados à parte reprodutiva, pensando naquele conceito dos nutracêuticos que nós comentamos, de substâncias que sejam protetoras de membrana, diminuição de radicais livres, que potencialize as rotas metabólicas de produção de energia e a síntese proteica adequada de cada organela, de cada célula, de acordo com cada sistema que nós estamos falando, seja então a parte do metabolismo ovariano, metabolismo do ócito, metabolismo do embrião, e chegar no ápice com suplementos realmente indicados e direcionados por pessoas que realmente entendam daquilo que estão falando, daquilo que estão propondo. Então, pessoal, é um tema bem vasto, né? A gente pode aprofundar isso numas próximas aulas. A chamada inicial é para que a gente crie um conceito de entendimento do que é a fisiologia do nosso animal e lançando aí um desafio que eu acredito que seja importante ter muito mais pesquisa ligado à parte metabólica específica de éguas doadoras de ICSI. Que, de novo, eu não acredito que o que nós temos reportado na questão de requerimento em literatura hoje seja uma coisa que realmente encaixe de forma precisa para com as nossas doadoras. Então, precisa ter pesquisa e a gente precisa se apoiar em pessoas que realmente tenham conhecimento para a gente poder ter eficiência e eficácia. Beleza? Outro ponto importante é o criador entender que existe o que eu chamo de show time e o que é reproduction time, né? Quando nós estamos falando de éguas doadoras, normalmente esses animais foram animais de alta performance, né? Animais que desempenharam uma atividade atlética com destaque, seja na modalidade que for, né? Mas que não adianta a gente pensar em manter essa égua numa condição corporal de showtime, né? Ela passou por essa fase showtime e agora ela está indo para uma parte reprodutiva, né? Para desempenhar uma função reprodutiva, e nós temos que deixar essas éguas serem éguas, né?
quando em show, elas normalmente ficam acondicionadas em cocheiras, confinadas, recebendo um aporte nutricional para cavalo de alta performance. E quando elas passam nessa fase de transição para a parte reprodutiva, eu costumo falar que nós temos que deixar essas éguas serem éguas. Ou seja, soltas a campo, com manejo nutricional e um manejo geral adequados, com redução das taxas de estresse em comparação ao que elas tinham quando em competição. Então, essa fase de transição a gente precisa entender que não adianta nós queremos ter uma doadora e deixar essa doadora presa, confinada em baia, como ela ficava em período de competição. E entender que nós temos um score a classificação de score corporal, tem pessoas que classificam de 1 a 5, tem pessoas que classificam de 1 a 9, né? Entender que a gente tem que ter essa égua num score nem no 1 e nem no 9, que são os extremos. Nem numa égua subnutrida, né? Com a parte muscular débil, com uma condição corporal ruim, e nem obesa, no caso de uma condição corporal 9. Então a literatura ela fala que éguas em reprodução, o score adequado está entre 4,5 e 7,5. Então nós temos que buscar mais ou menos esses scores corporais, né, que são um indicativo prático de como essa égua, qual é o status nutricional dessa égua em questão. E a condição corporal, de uma maneira direta, né, ela já correlaciona se a nutrição está adequada, se essa égua está com reserva de gordura corporal adequada, se nós podemos melhorar o desempenho reprodutivo dela ou não. Então, e ter resposta hormonal ou não, né, mediante essa condição corporal. Isso tem vários trabalhos relacionando condição corporal com eficiência reprodutiva, né? E é um índice, um indicador importante para a gente poder observar. Então, pessoal, mais uma vez, para finalizar nessa nossa apresentação, gostaria de reforçar aqui a importância de seguirmos com pesquisas para estabelecimento de requerimentos nutricionais específicos para éguas doadoras. De novo, eu não acredito que os parâmetros usuais, principalmente quando a gente fala em requerimentos de vitamina e substâncias antioxidantes, como nível básico dentro dos órgãos de pesquisa, dos requerimentos básicos que nós temos, que eles atendam 100% das exigências dessas éguas. Então, a gente trabalha tentando melhorar essa questão de uma forma bem prática, mas é fundamental que as pesquisas continuem ocorrendo para que a gente possa ter uma assertividade cada vez maior com foco nessas éguas doadoras. Fica aqui meu agradecimento ao pessoal da In Vitro Academy. Contem comigo aí sempre que precisarem, a gente está sempre à disposição. Forte abraço a todos. Obrigado.